Boa tarde a todos. Paulo está preparado aí? Podemos começar? Paulo, Thiago, tudo bem? Então, tá bom. Então, Sairam, irmãos aqui em SAI, boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação, né, no nosso evento. Primeiramente, nós gostaríamos de avisar que esse evento está sendo gravado, para depois ser disponibilizado no canal da organização no YouTube, né? Então, a região Sudeste 1 e a Organização Internacional Sri Satya Sai do Brasil agradece o apoio de todos os envolvidos, todas as pessoas que trabalharam para a realização deste evento e todos vocês que estão aqui participando conosco, né? Porque é um evento que a gente faz, pensou que imaginou para os devotos e com amor aos devotos. Então, para a gente iniciar o nosso evento, a abertura oficial do evento, eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Thiago, que a gente vai ter um mantra de abertura, e pedimos a todos, então, que mantenham seus microfones desligados, ok? Mutados. Sairam. Sairam a todos, queridos irmãos e irmãs de SAI. Vamos fechar nossos olhos, esperar profundamente e vamos entoar o Om por 3 vezes e o Sai Gayatri também, 3 vezes. Om. 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 Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanah Sarva Prachodayat. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanah Sarva Prachodayat. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanah Sarva Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigada, Paulo Thiago. Então, agora, devidamente harmonizados, a gente vai dar abertura aqui ao evento Vedas, Sustentabilidade e Saúde, né? E aí nós gostaríamos de contar até um pouquinho de como é que surgiu esse evento. Nós aqui da região Sudeste 1, no começo do ano, eu e o Paulo Thiago, estávamos organizando o que a gente ia fazer durante o ano, e ele que teve a ideia, né, de fazer um evento que linkasse essas 3 áreas, Vedas, Sustentabilidade e Saúde, até para a gente poder enxergar o quanto essas áreas, de fato, estão interligadas. E aí, pensando nisso, nós convidamos aqui a Beta Lucrécia Gerrani Murad, que é a coordenadora nacional dos Vedas, Pedro Burger, que ocupa o cargo de coordenador nacional de sustentabilidade ambiental, bem como o doutor Charles Genet, que é o nosso coordenador nacional do PAN, né? E eles prontamente aceitaram o nosso convite para poder participar deste evento hoje. Então, como a ideia aqui é a gente poder entender um pouquinho da parte, fazer uma apresentação de cada palestrante, após, nós teremos, então, primeiro a Berta, depois o Pedro, depois o Dr. Charles, né? E a ideia é, depois de cada palestra, a gente vai abrir para 3 perguntas bem objetivas, porque a gente tem que coordenar o nosso tempo, porque um evento online a gente não pode também avançar tanto assim, que aí ninguém aguenta muito, né? Então, a cada palestra, a gente abre para 3 perguntas. Depois da palestra dos 3, nós vamos ter uma prática coordenada pelo Paulo Thiago, e ao final, sobrando mais um tempinho, a gente vai poder abrir para comentários, tá bom? Então, a ideia é que o evento vá até às 17h30, para que ninguém fique muito cansado, porque por conta de ser um evento online. A gente gostaria muito de estar aqui presencial com vocês, mas ainda não é possível, mas ao mesmo tempo não é possível reunir todo mundo das várias regiões, mas a internet, né, nos disponibiliza isso. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra agora para a Berta. Sairam.
Sairam, vamos começar com um mantra lindo que fala da unidade. É o Sahanavavatu. O Tiago vai entoar para a gente. Berta, quer que eu leia aquela tradução? Sim. Sim, vamos lá. Que ele nos proteja a ambos, que ele nos nutra a ambos, que trabalhemos em conjunto com grande energia, que não haja desentendimentos nem ódio entre nós, que haja paz em nosso ambiente, que haja paz nas forças que atuam sobre nós, que tenhamos uma coexistência pacífica, de modo a progredirmos juntos. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigada, Tiago. Então, eu vou compartilhar a tela. O que são os Vedas, né? Veda vem da raiz vid, conhecimento. É um corpo de conhecimento. Está dando para ver? Sim. Sim, Berta, está dando para ver. Se você puder colocar no modo exibição, acho que fica um pouquinho melhor. Modo exibição, como assim? Não, tudo. Não tem Você problema. quer você projetar? Não, então mantemos assim, Berta, está dando para a gente ler. Fica tranquila, podemos seguir. Pode seguir, por favor. Tá. Só um minutinho. Tá bom. Então, Veda é um corpo de conhecimento. Então, quando o não manifesto se manifesta, a gente tem o som primordial, o Om. Tem um informe em inglês dizendo que está sendo gravado. Pessoal, só um minutinho, Berta. Pedimos para que todos desliguem os microfones para não atrapalhar, por favor. Pronto. Obrigada. Oi? Pode seguir, Berta, por favor. Tá. Então, quando não manifesto se manifesta, a gente tem um som primordial, que é o Om. Sim. E a partir daí surge toda a criação, todo o cosmos, todo o universo. O segredo de toda a criação está contido nos Vedas. Então, o que é Veda? A gente lá encontra tudo, porque são sons, informações, mantras, são sons, que nascem junto com o nascimento do mundo manifestado. Então, a gente tem as energias básicas, né, de criação, sustentação, transformação, destruição. Basicamente tem isso, né, a partir do som primordial. E a partir desse som primordial surge toda a criação, as estrelas, as galáxias, a Via Láctea. E começa os elementos que surgem, que é éter, do mais sutil ao mais denso. Éter, ar, fogo, água e terra, esses elementos começam a se combinar, dando origem a várias formas vivas. A gente vai falar de uma forma muito resumida, porque a gente não precisa de muitas informações, a gente precisa captar alguma coisa que venha para o nosso coração. Eu vou ler uma frase de Baba. O que tem a ver o Veda com tudo? Vedas tem a ver com tudo. Tudo que a gente precisa para a vida está contido nos Vedas. Tanto a forma de viver, o estilo de vida, como as etapas de vida, o Dharma. Olha o que Baba disse. Eu vim pela causa do Dharma. E, como o Avatar, haverá de proteger o Dharma. Bem, os Vedas são a raiz do Dharma. Se as raízes forem danificadas, a árvore irá morrer. Se as raízes estiverem vivas, a árvore poderá crescer novamente. Ela poderá sobreviver à poda dos ramos e à perda das folhas.
mas se as raízes sucumbirem, não haverá esperança. Então, isso é o próprio Baba falando, porque ele revelou qual foi a missão dele, né? A missão dele uma das missões era reavivar os Vedas e restabelecer o Dharma, além de proteger os sábios que oraram, né? Mas, basicamente, é isso. Então, hoje em dia, a gente vê no mundo inteiro, todo mundo... Está uma coisa conhecida, os Vedas, né? Começando a conhecer, muita gente fazendo yoga, entoando mantras. Então, é importante a gente ficar com essa frase de Baba, essa relação de Dharma e Veda, para a gente entender um pouquinho essa relação que Vedas têm com a vida. Vedas é a base de toda a vida. Então, a gente falou que nos Vedas a gente encontra várias informações, são mantras, né? Mas cada mantra, esses mantras foram captados pelos sábios em profunda meditação, não são coisas que esses sábios inventaram, nem ninguém inventou. Os Vedas nascem junto com a manifestação do cosmos, né? Mas os sábios captaram em profunda meditação, eles captaram as informações, os sons. Então, é interessante que os Vedas indicam quais são os 4 objetivos da vida humana e indicam quais são as 4 etapas da vida humana também, né? Então, artha, segurança, kama, prazer, realização de desejo, dharma, palavra difícil de entender, mas vamos dizer que é a ordem do universo, que é a ordem cósmica, que é também... Dharma tem várias formas da gente entender. É também o papel que cada um exerce. Por exemplo, o Dharma do açúcar é adoçar. Então, o Dharma do vizinho é ser um vizinho, o Dharma da mãe é ser uma mãe. Então, são os papéis que a gente tem, também são Dharma. Cada um tem um papel a ser cumprido. Mas tem um Dharma que é do ser humano, que esse encaminhamento ao longo da vida para uma autoconsciência que é moksha. Moksha é a liberação. Então, os Vedas indicam, né, essa etapa por etapa, como que a gente vai seguindo esse caminho. E, é claro, todo mundo que está aqui, de certa forma, já está nesse caminho de uma busca de liberação. Mas, então, artha, segurança. A gente precisa, por exemplo, a gente precisa de uma casa para morar, de um colchão para dormir, de uma comida para almoçar, de um dinheiro para comprar comida. É mais ou menos isso a segurança. Kama é o prazer. É claro que a gente quer, quem não quer um bem-estar? E, na verdade, a gente nasce para realizar os desejos que a gente teve em outras vidas e não foram realizados. Então, Kama é uma coisa que pode prender, ao longo das vidas, vai prendendo a gente, né? A gente esquece do nosso objetivo de vida e fica só na busca de prazer para tapar aquele vazio existencial que a gente tem. Mas, de toda forma, mesmo quem está já no caminho da autodescoberta, da autorrealização, não tem nada de errado. Artha e Kama fazem parte da vida, mas essa busca deve ser feita dentro do Dharma. Quer dizer, não é de qualquer jeito. Eu vou procurar minha segurança, passando por cima de todo mundo, atropelando todo mundo, roubando, mentindo, só para mim ficar bem. Não, tem que ser feito dentro do Dharma, dentro da ética, dentro do código de conduta. Então, Artha e Kama tem que ser permeado por Dharma, sempre, né? E Moksha é a etapa da liberação. E é interessante porque as etapas de vida também falam desses valores. Então, por exemplo, na etapa de vida de um jovem, não é a mesma coisa que a etapa de vida de alguém que está na terceira idade. Né? Na terceira idade, a gente já está se encaminhando mais para o estudo, para o autoconhecimento, para o desapego dos desejos, para a gente se liberar das coisas inúteis, né? A gente vai querendo mais um aprofundamento. E agora, como que a gente vai ligar Veda, saúde e sustentabilidade?
a gente tem que lembrar sempre do Dharma. Ou outra palavra, os cientistas falam muito das leis da natureza. É claro, tudo, na verdade, a ciência também analisa como é que funciona a vida até determinado ponto. Mas tudo são as leis da natureza. Mas quem cria as leis da natureza? As leis da natureza tem um criador, né? Tem um criador, não se cria assim. Tem uma inteligência cósmica. Ishvara, Deus, podem chamar, a gente chama do que a gente quiser, mas tem algo muito maior que o nosso cérebro não entende, que rege essas leis. Mas, então, a natureza não está solta assim, de qualquer jeito. Os planetas não estão soltos no espaço, o funcionamento do corpo não está solto no espaço. Tudo está submetido a leis, a uma ordem de funcionamento. Até os relacionamentos, existem ordens de relacionamento, que se a gente bagunçar, desorganiza tudo. Bom, as leis regem a natureza e tudo que existe. As perturbações e as desarmonias surgem quando transgredimos as leis da natureza. É importante a gente entender isso. Se a pessoa sair para a balada anos a fio e ficar bebendo até o fígado estourar e ficar abusando, digamos, do corpo, dos sentidos, é claro que rapidamente vai envelhecer, vai ficar doente. Esse corpo funciona segundo umas leis, né? Se a temperatura do corpo passar muito, por exemplo, 41, 42, 43, ou muito baixo, 41, não, perdão, 30, 32, por aí, né, Charles? O corpo morre. Então, o corpo vai funcionar dentro de um limite de temperatura, dentro de um limite de pressão arterial, tudo funciona dentro de um limite. E é importante a gente, uma vez na vida, pelo menos, pensar a respeito dessa ordem de funcionamento. Então, a gente tem 5 corpos, resumidamente, tá? Esses corpos precisam de uma boa nutrição para a gente poder ter uma boa saúde. E boa saúde não é só a gente estar livre de doença, é a gente estar fazendo atividades benéficas para o nosso crescimento, a gente estar com bem-estar, a gente estar seguindo as leis da cósmica, as leis da natureza, a gente está seguindo bem o nosso papel que cabe a gente, né? A cada um de nós, né? Então, por exemplo, dieta equilibrada, hábitos regulados, atividades saudáveis, mente equilibrada. Hoje já é conhecida essa relação psicossomática, né? O corpo não vai sozinho sem a mente não vai sozinha sem o corpo. Tem uma íntima relação. Então, da mesma forma que todo dia a gente vai cuidar do corpo, escovar dente, tomar banho, todo dia a gente também tem que limpar a mente. Porque os sentidos, a característica dos sentidos é se relacionar com os objetos externos. Né? Então, nisso que se relaciona com os objetos externos, muitas vezes se esquece do eu interno e tem um abuso, às vezes, né? Dessa relação dos sentidos com os objetos, e tem também impressões ficam retidas dentro da gente, nas células, no campo áurico. Então, é importante entender essa relação e fazer essa limpeza das impressões, né? Dia a dia. E estamos falando do indivíduo. A mesma coisa com a sociedade. A sociedade, a gente não vive sozinha. Cada um é uma célula da sociedade, né? Cada indivíduo, cada família. Mas a sociedade é um conjunto. E a sociedade também precisa ter uma boa nutrição para funcionar bem, né? E qual é essa boa nutrição? É a sabedoria, é essa inteligência que revela a verdade para a gente. É o Dharma. Não adianta a gente querer, por exemplo, ficar bem à custa dos outros. Tem um código de ética, de conduta, para todo mundo ficar bem. Se uns poucos abusam dos outros, vai dar um distúrbio.
os valores humanos, né, que tanto Baba insistiu. Baba insistiu muito na transformação social, os valores humanos, né? A cooperação, o respeito, todos esses valores, a ajuda ao próximo, tudo isso, de certa forma, é isso que vai nutrir uma certa sustentabilidade da sociedade. A gente não abusar dos elementos até da natureza, da terra, porque o que está acontecendo, doenças e esses tsunamis, esses desabamentos, tudo isso que está acontecendo, a gente está vivendo muito isso, né? A nível da terra e a nível das famílias. São distúrbios, né? São perturbações devidos ao nosso abuso com a terra, conscientemente, inconscientemente. De toda forma, é sempre um aprendizado, um ensinamento que vem para a gente sobre a ordem cósmica. E, finalmente, vamos para os mantras védicos. Os mantras védicos têm uma potência que a gente não consegue imaginar. É verdade, nem eu consigo imaginar. A gente está numa vida poluída, né? Sobretudo nas cidades grandes. O ar está poluído. Tem algum microfonezinho aberto, não sei quem, mas se puder fechar. Então, a água está poluída, o alimento cheio de agrotóxico, a nossa mente está poluída porque a gente está muito pendurado em muitas poluição de informações, o corpo está intoxicado, mas vamos lembrar lá da frase de Baba. É simples, mas é muito profunda essa frase, né? Então, se o Veda colapsa, o Dharma e o universo colapsam. E se o Veda reaviva, o Dharma reaviva e a vida também. Então, é por isso que é importante, né? Tem que restabelecer um certo equilíbrio e, de certa forma, a gente faz o que pode, mas sempre tem que começar com a gente se trabalhar para se equilibrar, se harmonizar. Os mantras védicos são sons com vibrações e frequências energéticas elevadíssimas, que têm a capacidade de purificar e de harmonizar. Então, se tem tsunami ou coisas acontecendo na Terra, é uma perturbação atmosférica. Então, por exemplo, entoar o Rudram, ou os mantras védicos, ou também, por exemplo, cantar bhajas, vai restabelecer um equilíbrio da atmosfera, restabelece, pouco a pouco, um equilíbrio cósmico. É claro que precisaria de muita gente ao mesmo tempo entoando, por exemplo, o Rudram, ou muita gente cantando Gayatri, cantando os bhajas. Mas, bom, a gente está indo devagarzinho. Então, isso pode ser uma solução para a poluição atmosférica e para os desequilíbrios atuais, porque, a nível individual, quem não está tendo uma perturbação dentre nós? Ou não está dormindo bem, ou a pressão está subindo, é um estresse que a gente está tendo que lidar com essa pandemia, mil outras coisas, né? É estresse do nosso inconsciente, é estresse externo. Mas, de toda forma, o caminho está sendo apontado para a gente, né? Os Vedas estão sendo revelados, toda a mensagem de Baba é védica, toda a mensagem dele é vedântica, revela como a gente deve viver a vida em harmonia, as coisas que a gente tem que fazer, né? E também revela o conhecimento supremo, né? As Upanishads revelam esse processo de autoconhecimento de quem eu sou. Carlinha, você me perdoa, eu me perdi na hora. Quanto tempo? Isso. Na verdade, a gente já precisa concluir, por favor. Tá. Eu só vou incluir com uma coisa, Carlinha, contando rapidamente a experiência da escola da Tailândia, que todo mundo conhece, a escola Satya Sai. Foi feita uma experiência com um terreno nas vizinhanças, semearam o mesmo arroz na vizinhança, e o mesmo arroz, as crianças, os estudantes, semearam esse arroz, cantando Gayatri, e com amor, emanando amor. O resultado foi incrível, para mostrar que as plantas absorvem as vibrações. Então, claro que cresceu muito mais rápido, de forma muito abundante, o terreno lá que as crianças plantaram. E Om Sai Ram.
Bom, Sairam, Berta, muito obrigada por sua explanação. Então, conforme combinado aqui, quem quiser fazer uma pergunta bem objetiva, levanta a mãozinha aqui, aí abre o microfone, né? Então, a gente vai liberar para 3 perguntinhas bem objetivas, por favor, tá bom? Se não tiver, não tem problema. Não tem problema também, aí a gente já passa a palavra para o próximo palestrante, mas quem quiser participar, por gentileza, né, fazendo uma pergunta para a Berta, está à disposição. Hola, yo soy Félix de Buenos Aires. Perdón Olá, por Félix, boa falar tarde. portugués. Mi pregunta es si hay algún Veda en particular que esté recomendado para la limpieza del medio ambiente, ecológicamente hablando. Baba recomendou muito o Sri Rudram. E eu ouvi o Veda Narayana falando num seminário, que ele ouviu o Baba falou, né, para os estudantes, que se tivesse gente suficiente entoando o Rudram, não estaria acontecendo tsunamis. Na época estava acontecendo tsunamis. Então, o Rudram é um mantra longo, mas ele aborda tudo que existe. Então, tudo é recomendado, até bhajans, quer dizer, não é que a gente tem que cantar o Rudram é recomendado, mas bhajans, meditação, e é isso. Obrigada, Berta. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Então, a gente vai passar, porque nosso tempo está contadinho aqui. Ok? Então, tá joia, pessoal. Então, muito obrigada, Berta, agradecemos. Sairam, agora eu passo a palavra para o Pedro, para falar sobre sustentabilidade. Sairam, querido irmão, ofereço humildemente e rapidamente as minhas palavras aos pés de lótus de Bhagavan, que só me possa inspirar as palavras, que elas possam ser úteis para esse conjunto aqui. Queria agradecer muito a Carla e o Paulo Thiago por esse convite a nós para formatar esse encontro, que acho que muito interessante, uma troca muito benéfica. Espero que assim seja para todos. Então, a gente está falando sobre sustentabilidade ambiental agora. A gente, né, como Berta vem falando, né, a gente está vivendo um momento no mundo de um certo desequilíbrio nessa área, né, um desequilíbrio, então, nos últimos 200 anos, principalmente a partir da Revolução Industrial. O impacto da vida humana e da atividade humana na Terra tem gerado realmente impactos maiores na natureza e, em alguns casos, irreversíveis, né? Como, por exemplo, a extinção de muitas espécies animais e vegetais, né? Além disso, como já foi falado, a poluição cada vez mais grave de todos os elementos e dos meios de vida, né? Como a terra, o ar e as águas, né? Então, o que tem acontecido aí já nos últimos 40 anos, 50 anos, é que esses impactos são também cada vez mais irreversíveis para a própria existência humana na Terra, né? A gente vem percebendo, e não só nós aqui na organização, né, mas o mundo, as Nações Unidas, vem percebendo que os impactos são muito graves e vem atingindo a própria sociedade humana também em formas, né, de reação da natureza, né, de terremotos, inundações, tsunamis, tudo isso que são como que reações à ação humana, né? Então, dentro da lei do karma, da lei da ação e reação, o impacto gerado pela atividade humana na Terra tem também gerado impactos que afetam com muito sofrimento os próprios seres humanos, né? A partir disso, né, muitas discussões foram feitas no mundo, nas Nações Unidas, né, sobre como melhorar essa situação e tornar possível a nossa continuidade como espécie no planeta, né? Então, houve um debate em que alguns achavam que deveria parar
o desenvolvimento econômico, né, tentar preservar completamente o que ainda restava de natureza. Isso se tornou inviável, né, e mais foi construído esse conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente ainda não consegue fazer, mas que é uma ideia boa, ou seja, que é uma ideia de que a atividade humana, a existência humana na Terra, o desenvolvimento econômico, social, ele seja sustentável, ele seja, digamos assim, gere impactos menores, gere impactos que não sejam irreversíveis, gere impactos que sejam absorvidos pela natureza de uma certa forma, né? Atualmente, o grande problema que a gente vem vivendo é a questão do desequilíbrio climático, né? Isso está muito claro. A gente aqui recentemente no Brasil, né, tivemos várias áreas de inundações, chuvas muito mais fortes do que costumavam acontecer, isso, né, gerando impacto para a natureza e para os seres humanos, como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis recentemente, né, uma tragédia muito grande, né? Mas no mundo todo isso tem acontecido repetidamente em várias localidades de formas diferentes, ou inundação, ou terremoto, ou tsunami, e muitas vezes ligado com essa questão climática, que é a atividade geral humana na Terra, né, gerando poluição atmosférica, aquecimento global, derretimento das calotas polares e tudo isso, né? Enfim, é um tema muito importante, por isso na nossa organização a gente vem também abordando, né, foram criadas essas coordenações de sustentabilidade ambiental, para que a gente possa estar mais consciente, mais atento, fazendo a nossa parte, né? Acho que é uma responsabilidade de todos os seres humanos, e a organização tem tomado esse cuidado também, né, a partir de levantamentos, apresentações de ideias, né, os relatórios Go Green, né, que vamos nos tornar mais verdes, vamos ser mais sustentáveis, isso já vem acontecendo, né? E claro, a gente aqui na organização tem, acho que, um amor e um respeito muito grande por toda a natureza, mas às vezes a gente não tem consciência de algumas ações que a gente pode fazer com que elas sejam mais sustentáveis, né? Então, algumas mudanças que já aconteceram ainda antes, quando a gente tinha os eventos presenciais, né, os nossos congressos, às vezes a gente dava muitos brindes dentro de saquinho plástico, um evento com 200 pessoas, vamos dar um brinde que está embalado num saquinho plástico, são 200 saquinhos plásticos, isso gera, né, um certo impacto, e a gente já mudou, né, nos últimos congressos, né, já procuramos que os brindes fossem todos com embalagens que fossem degradáveis, menos coisas, menos para que a gente acumule, guarde em nossas casas, às vezes não tem tanta utilização, né? Não é, Paulinho está ali mostrando um dos últimos congressos que a gente fez. Então, acho que eu vou mostrar rapidamente para vocês, assim, que essa ideia da sustentabilidade, da gente tentar gerar menos impactos, né, e também interferir positivamente enquanto organização, está muito baseado também nos ensinamentos de Swami. Eu não ia mostrar, mas eu vou colocar apenas uma mensagem de Swami aqui, rapidamente, para a gente ter um exemplo de que, dentro da mensagem de Swami, tem também a mensagem da sustentabilidade ambiental, tá? Vou ler rapidamente. Atualmente, algumas pessoas não fazem exercícios físicos e levam uma vida sedentária. Meu conselho aos estudantes e trabalhadores de escritório é que, para eles, é benéfico percorrer 5 ou 6 quilômetros de bicicleta por dia. Este exercício de ciclismo é muito útil para manter a sua boa saúde e reduzir as suas despesas com automóveis. Outra grande vantagem é a prevenção de acidentes e redução de poluição atmosférica causada pela liberação de gases nocivos pelos automóveis. A fumaça de dióxido de carbono de motores veiculares e industriais já está poluindo o ar nas cidades e afetando a camada de ozônio acima da Terra. Nos dias de hoje, todos os 5 elementos estão imensamente afetados pela poluição. Portanto, você deve tentar reduzir o uso de automóveis e controlar a emissão de efluentes industriais nocivos. Você deve sempre agir em harmonia com a natureza, que é um reflexo da divindade. Sua principal tarefa agora é purificar o ambiente no qual você vive. Então, aqui só para dar um exemplo e, ao mesmo tempo, mostrar que Swami nos dá também orientações nesse sentido prático, ou seja, trazendo para a nossa vida cotidiana essa consciência da gente procurar, sim, purificar cada vez mais o ambiente, ter o cuidado com o ambiente em todas as vertentes, né? A nossa ideia, enquanto
coordenação de sustentabilidade ambiental é divulgar ideias, divulgar possibilidades que a gente pode fazer em termos individuais, em termos de organização, ou seja, cada vez mais todas as atividades da organização terem esse cuidado, essa consciência, né? Gerando menos lixo, gerando menos impacto, e também a educação, né? A gente expandir ideias nesse sentido também. Isso, além, né, dessa mensagem, por exemplo, está muito fortemente ligado à mensagem de Swami de amor por todos os seres, de amor pela Mãe Natureza, gratidão pela Mãe Natureza, de quem recebemos tudo, então devemos ter esse sentimento de muito respeito, né? E também, aí já na prática, Swami até coloca ali, a mensagem do limite aos desejos, né? Afinal de contas, uma das coisas que impactam, né? Todas as nossas atividades impactam, mas o consumismo é uma das coisas que impactam muito o meio ambiente, né? Então, a gente limitar os nossos desejos, reduzir o nosso consumo, é uma das coisas que a gente deve fazer para tentar gerar menos impacto e estar mais consciente com relação ao meio ambiente, né? Eu gosto de falar da ideia que não é minha, claro, mas dos 3 R's, né? Reduzir o consumo, reduzir aquilo que a gente precisa, reutilizar sempre que possível, né? Muitas vezes a gente não precisa comprar algo novo, as trocas, né? Os bazares, reutilizar bens e materiais para que eles durem mais tempo, sejam reaproveitados, não se tornem lixo e não seja necessário produzir algo novo que consome recursos, né? Que gera poluição na sua produção. E, além disso, reciclar também, né? Ou seja, realmente, quando um bem ele não pode ser mais utilizado, a gente encaminhar para a reciclagem, para não gerar a poluição, não gerar o lixo, que, na verdade, todos os elementos vêm da natureza, né? O desequilíbrio, quando eles estão reunidos inadequadamente nos grandes lixões, mas se você pega aqueles materiais e reutiliza, né? Recicla, no máximo possível, você traz de novo esse equilíbrio. Então, reduzir, reutilizar e reciclar são algumas coisas que a gente pode fazer, né? A reciclagem, como é que a gente pode fazer isso? Não necessariamente todos nós vamos ter que reciclar, né? Algumas coisas sim a gente pode reciclar, tem pessoas que têm essa habilidade de reciclar as coisas, mas a outra coisa que a gente pode fazer é sempre cuidar do nosso lixo, cuidar daquilo que a gente produz enquanto lixo, o máximo possível, separando e encaminhando para os locais adequados, né? Então, em cada cidade, em cada condomínio, às vezes tem algum local que recolhe, às vezes a própria prefeitura faz isso, né? Essa separação de lixo, sempre que possível, cada um pode ir fazendo, e nos centros e grupos também. Outra coisa que a gente pode fazer enquanto atividade, tanto individual quanto coletiva, né, é auxiliar, assim, e essas ideias vêm assim, do ponto de vista, às vezes a gente acha que a gente não, individualmente, é muito pequeno para fazer uma diferença, né? Mas, aos pouquinhos, a gente faz a nossa parte, faz alguma diferença, né? Eu fico lembrando que, por exemplo, quando a gente vai na praia e aí recolhe ali um pouquinho de lixo, né? E depois vê que a praia uma extensão enorme, tem muito lixo, a gente não vai conseguir limpar tudo aquilo, né? Individualmente ou num pequeno grupo. Mas, se você pensa que aquele lixo que você conseguiu recolher, aquele plástico, se fosse para o mar, alguma tartaruga, algum peixe se alimentasse dele, iria morrer. Então, aquele lixo pode ter salvado uma tartaruga, pode ter salvado um peixe, uma vida marinha. Então, pequenas ações podem fazer alguma diferença, isso é super importante. E, além disso, a gente também transforma pelo exemplo, né? Então, às vezes a gente fica se sentindo estranho, né? Num local, às vezes, que com pouca consciência ali ao redor, as pessoas não estão fazendo aquilo. Um monte de gente lá naquela praia produzindo lixo, jogando lixo, e você parece até, né, meio excêntrico, e tem alguém ali catando lixo em vez de só aproveitar a vida, né? Mas aquele exemplo pode tocar algumas pessoas, talvez não todas, isso a gente deixa com o Swami, né? Mas são ideias, né? Por exemplo, recolher lixo em praias, parques, praças públicas, espaços, mas são várias atividades que a gente pode fazer nesse momento do mundo para melhorar a questão da ecologia, do ambiente, da sustentabilidade,
que, pelo exemplo, a gente pode transformar. E aí, essa é uma prática que a gente faz, por isso dou de exemplo, eu e minha família, sempre que a gente vai a algum lugarzinho, vê um lixinho, numa trilha, numa coisa assim, né? A gente gosta muito de estar com a natureza, que nos dá tanto, né? Nos dá uma harmonia, nos dá uma paz, de poder retribuir minimamente, tentando, né, limpar onde a gente consegue. E, às vezes, a gente vê que outros grupos de pessoas estão fazendo isso também. Então, isso é muito legal, que essa ideia já está se espalhando, né, a partir de várias pessoas, vários grupos que fazem isso. A gente já fez isso aqui, Centro Sai de Copacabana, fez atividade na praia, vamos fazer um grupo, vamos limpar uma praia, vamos conversar com as pessoas, vamos dar essa ideia. Então, são atividades que a gente pode fazer, é super importante a gente estar cada vez mais consciente, contribuindo para uma redução dos impactos das nossas atividades e para uma maior educação da sociedade como um todo, né? Eu acho que eu vou encerrando por aqui, eu não sei como é que está meu tempo, já perdi aqui um pouquinho, mas acho que está mais ou menos, e aí fico à disposição também para alguma pergunta. Sairam, muito grato. Sairam, Pedro, muito obrigada. E agora eu vou abrir aqui para as perguntas, mas eu gostaria de fazer somente um comentário, assim, de convidar todos vocês, a partir de agora, o que você pode fazer para mudar um pouquinho do mundo, né? É recolher o lixo na trilha, aproveitar a água que você lavou alface para aguar plantas, aproveitar a água da máquina de lavar, né? O que a gente pode fazer? Porque uma pequena ação vai ter, sim, impacto no mundo, né? Então, por gentileza, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Uma pergunta objetiva para o Pedro? Tairam. Ou até um comentário, quem sabe alguma ideia rápida e bem objetiva também pode ser, alguma ação que já faz e que gostaria de compartilhar. Isso. Posso falar? Cleoni, eu só queria endossar no sentido que eu tenho um filho especial de 40 anos e, pelo meu exemplo, ele já tornou uma obsessão de não só na praia, como na rua, nas ruas, de abaixar para catar lixo. Seja o que for, às vezes até folha. Então, o exemplo é realmente muito importante. Sairam. Obrigado, Cleoni. Silvânia, eu gostaria de comentar aqui que você colocou no chat, que na sua cidade tem o lixo zero. O que seria isso? Explica para a gente bem rapidinho, se possível. Sairam, consegue me ouvir? Aqui onde moro, a gente tem a campanha do lixo zero, e eu sempre ficava assim, aqui em casa eu consigo reaproveitar ou encaminhar o lixo seco, né? E eu reutilizo aqui o lixo orgânico. E onde eu moro, a gente não tem sistema de coleta, a gente não tem saneamento básico, né? Então, assim, consegui colocar aqui o biodigestor, né? Reutilizo, inclusive, a água que sai dele e tal. Mas eu sempre ficava triste, porque eu pensava assim, gente, o papel higiênico eu não consigo dar um fim para ele. E nós tivemos aqui uma campanha, né? Do lixo zero, né? Tentando limpar aqui o local e tal. E aí a coordenadora, ela me falou, porque eu falei desse aspecto, né? Desse problema que eu tinha. Eu falei, olha, eu não consigo, meu lixo não é zero, porque o papel higiênico eu não consigo. Aí ela virou para mim, primeira pessoa aqui que deu lixo zero. Eu falei, não, meu lixo não é zero. Ela falou, olha, o papel higiênico é o único que dá para ir para o aterro. Né? Inclusive, eu tenho até o cuidado de colocar na sacolinha, eu reutilizo a sacola, que é a sacola biodegradável. Né? Então, eu fiquei feliz demais de saber que meu lixo era zero. Fiquei sabendo através dela. Né? E é muito bom. Eu sei que muita gente mora em apartamento e tal, não tem como, fica mais difícil tratar dar uma destinação para esse lixo orgânico, não é? E também tem cidades que não tem esse costume, né? Eu sei que fica mais difícil. Mas aqui, Daba proporcionou isso para mim. Pelo exemplo, Silvânia. Continue dando esse super exemplo. Félix tem uma pergunta, um comentário? E muito bem-vindo, Félix, da Argentina, está assistindo aqui o evento, que bom. Yo soy Félix Buzo y soy el coordinador de
sostenibilidad del Consejo de Argentina, el Consejo de Empleados de Argentina. Gracias por la charla que armaron hoy, está muy buena. Tengo algo para aportar, que es el tema de la alimentación. ¿Qué tipo de alimentos elegimos a diario para comer? Es una forma muy, muy importante de cómo impactan nuestras decisiones en el medio ambiente. En Argentina, por lo menos, y tengo conocimiento que también en Brasil, hay un problema muy grave con la forma en que producimos los alimentos, ya sean las frutas, las verduras y también la forma en que hacemos la ganadería, cómo alimentamos a los animales que nos proveen de leche, de huevos, etc., ¿no? Y esa es una forma que nosotros podemos hacer un impacto muy, muy grande al elegir alimentos que están producidos agroecológicamente o... Não está dando para ouvir bem. Félix, muitas gracias. Vou dizer, o Félix falou muito da questão da alimentação, né, de como elegemos a nossa alimentação. Eu sei que nem todos entendem bem o espanhol, mas muito obrigado, Félix. Faz diferença também, é verdade, eu acabei não tocando nesse ponto, o tempo foi curto, mas a gente sabe que a produção do alimento e qual alimento você escolhe faz uma diferença, né? Então, nós temos tanto dos alimentos vegetais quanto nas carnes, né, uma questão de um impacto muito grande na sua produção. Então, em primeiro lugar, a alimentação vegetariana, ela gera muito menos impactos, né, para a produção da carne de todos os tipos, gera-se muito sofrimento, em que gera karma também, mas também gera impacto ambiental muito grande, né? No nosso caso, no Brasil, a quantidade de gado é enorme, tem mais gado do que gente para alimentar a população com carne. Então, dentro da possibilidade de cada um, a gente passar para uma alimentação vegetariana gera muito menos impacto. E mesmo na alimentação já vegetariana, quando você pode, né, tem condições financeiras, porque sei que muitas vezes é mais caro, optar pela alimentação orgânica, produzida pela agricultura familiar, sem agrotóxicos, sem defensivos, você também gera muito menos impactos, né, de elementos nocivos que são tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. Muito obrigado, Félix, por essa lembrança. Obrigada a todos, obrigada, Félix. Então, a gente vai passar aqui para o próximo palestrante. Muito obrigada, Pedro, por suas exposições. Agora convidamos aqui o Dr. Charles para poder fazer a palestra dele. Sairam. Sairam, gratidão pela presença de todos, pelo convite dos organizadores. Escolhi aqui alguns pontos para falar sobre o tema saúde. Em virtude do tempo, eu tive que escolher algumas pequenas ideias para trazer aqui para vocês. Tá? A primeira ideia é falar sobre o Ayurveda. O Ayurveda é uma literatura, é um conhecimento, é um ramo de conhecimento ligado aos Vedas. Não necessariamente que ele seja um Veda, mas ele é considerado um ramo de conhecimento ligado aos Vedas. Inclusive, essa palavra Ayurveda, é bom a gente ter ideia de o que ela significa. Ayurveda é a junção de outras duas palavras, a palavra Ayus, que significa vida, e a palavra Veda, significando conhecimento. Então, o conhecimento, a ciência da vida. São conceitos que nos ajudam a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida em maior harmonia com o ambiente, tudo isso que foi falado até aqui. Até porque o Ayurveda ele traz para nós o conhecimento da teoria dos Panchamahabhutas. Pancha é 5, Maha é grande, Bhutas é elementos. Então, 5 grandes elementos que já foram comentados aqui. Éter, ar, fogo, água e terra. 5 elementos fazem parte de todo o universo, fazem parte dos nossos corpos, das nossas casas, dos objetos que a gente tem em casa. Então, quanto mais sutil o elemento, nós podemos dizer que a reverência precisa ser maior,
né? Nós estamos aqui linkando também saúde com espiritualidade, com divindade. Então, quanto maior a sutileza do elemento, maior a nossa reverência em relação a ele. Então, qual é o mais sutil? O mais sutil é o éter, ou então o ar. Então, como é que nós reverenciamos o ar? Através das nossas palavras. Como é que nós reverenciamos o éter? Através dos nossos pensamentos. Olha a sutilidade. É muito sutil, né? O impacto que nós temos com pensamentos ruins. E, claro, todos os elementos merecem a nossa reverência. Mas, por exemplo, desses elementos, onde nós vamos depositar dejetos, sujidades, nós vamos depositar no elemento terra, que é o mais grosseiro dos 5. Nos outros 4, a gente não deveria fazer isso, não deveria depositar sujidade nos outros elementos, né? É uma forma de reverenciá-los, né? Não fazer isso, né? E quanto mais sutil, maior a nossa reverência. É algo bem interessante para a gente refletir no dia a dia e ver até que ponto a gente pode mudar as nossas rotinas para cada vez mais reverenciar esses elementos, reverenciar a água, não desperdiçando ela, economizando, agradecendo pela existência dela na nossa vida, essa nossa existência mais fácil, com torneiras, chuveiros dentro de casa. São coisas modernas que antigamente não existiam essas facilidades, né? Então, nós temos muita gratidão em relação à presença da água assim, dentro da nossa casa. É muita gratidão isso. E o fogo está presente também dentro de nós, né? Dentro de nós, o fogo é chamado de Agni, né? E o fogo ele é muito importante para a nossa saúde. E também temos que reverenciá-lo. Temos que reverenciar o fogo. E como é que a gente reverencia o fogo? Seguindo as duas regras mais importantes que eu considero da alimentação, talvez algumas das mais importantes da saúde, que são as seguintes. A primeira regra é comer apenas quando a gente está com fome, né? A fome, ela representa a ação do fogo no nosso organismo. Então, o fogo quando a fome está presente num certo grau, né? Não é qualquer fomezinha que nós vamos sair lá correndo para comer. Quando ela está presente num certo grau, um grau moderado, isso representa que o nosso corpo está preparado para digerir os alimentos. Então, é uma forma de reverenciar o fogo fazer isso, comer no momento oportuno e não fora desse momento oportuno que nós deixamos de reverenciar o fogo. Então, vejamos como tudo é coligado. Existe uma simbiose em tudo, né? Ao mesmo tempo que a gente reverencia, a gente cuida da nossa saúde. Então, tudo é divino, tudo é Deus, tudo é sutilmente ligado. Outra maneira de reverenciar o fogo é comer em quantidade moderada. Se a gente enche demais a nossa barriga, o fogo não é capaz de dar conta do recado, né? Nós sobrecarregamos o fogo, né? A capacidade digestiva que o fogo tem. Então, é através dessas atitudes que fácil falar, né? Não é fácil fazer na prática. Isso requer o controle dos sentidos, algo que o Swami está nos recomendando toda hora. Eu estava lendo a Bhagavad Gita antes, também Krishna recomenda em várias passagens da Gita. Controle dos sentidos. O yogi que controla seus sentidos, ele é um homem feliz, é um homem liberto, é um ser liberto, né? Então, controlar os sentidos é tudo que a gente precisa. E quando nós controlamos a língua, né, o sentido mais difícil de controlar, nós conseguimos seguir essas regras da alimentação, que são a comer quando está com fome,
e comer moderadamente. Claro, quanto mais sutil a alimentação, né, quanto mais refinada, mais natural, que gera menos impacto ambiental, é mais fácil seguir essas regras. Por quê? Porque a alimentação que não tem as características, né, a alimentação rajásica, por exemplo, tem um sabor muito forte, muito atraente aos nossos sentidos. Fica difícil, né, para nós que estamos nesse momento da caminhada, controlar os sentidos, e muito mais difícil é controlar diante do preparo de pratos tão apetitosos, né? Então, a comida mais natural, ela é mais simples, né? Ela não gera tanto apelo assim no paladar, né? Ela foi preparada minuciosamente pela natureza, né? A natureza buscou ali os sabores perfeitos para nos satisfazer o nosso paladar sem apelos, né? Sem forçar a barra, né? Os sabores da natureza são muito ajustados assim para nossa vida. Inclusive, vou mostrar algumas imagens aqui. Isso aqui é uma primeira imagem para nos inspirar, né? Essa aqui é uma imagem que traz uma floresta, né? Toda a nossa reverência em relação às florestas, uma floresta misturada com um oceano, né? Vocês podem ver que tem um oceano misturado ali. Tem uma pessoa meditando. No centro tem uma pessoa em forma de árvore, reverenciando o sol. No lado direito tem uma imagem bonita assim também para nos inspirar. E a outra imagem que eu queria trazer é essa aqui, né? Se alguém tem dúvida que as frutas alimentam os nossos sentidos, né? Essa aqui é uma das imagens mais belas que eu já encontrei sobre frutas. É uma imagem assim que é fantástica, né? Em certo momento assim da caminhada, a gente, mas vou comer só fruta. Eu vou conseguir comer só fruta nessa refeição? Existe alguma dúvida que elas podem nos sustentar e muito bem? A saúde é importante porque é importante para que a gente cumpra o objetivo que a gente veio aqui na Terra. E qual é esse objetivo? É o autoconhecimento, né? Se livrar da ignorância que nos acompanha há eras, né? A ignorância do autoconhecimento, quem nós somos, a gente se confunde, né? Se confunde acreditando que é o corpo, que é a personalidade, mas isso é apenas uma roupa, né? Então, a saúde vai nos ajudar nesse caminho. E o legal, como eu disse, né? Para ter saúde, a gente precisa controlar os sentidos. E controlando os sentidos, né? Faz parte do sadhana chatusthaya, né? Que é o sadhana requerido para obter o conhecimento supremo, né? Dentro do sadhana chatusthaya, o controle dos sentidos é uma exigência para que a pessoa esteja preparada para receber o autoconhecimento. Então, a gente precisa controlar os sentidos, mesmo que a gente não deseje saúde, para o buscador espiritual, acredito que saúde não precisa ser a sua principal meta. Se ele caminha bem no caminho espiritual, a saúde é um bônus automático nesse caminho. Não precisa ser a busca. Hoje em dia a gente vê que tem muitas pessoas que buscam saúde por saúde, mas muitas vezes essa busca é egoísta, né? Acho que buscar é o autoconhecimento, né? Se livrar dessas amarras, que a gente se confunde, acredita que por exemplo, coisas sensoriais, né? Bons sabores, boas visões, vão nos trazer muita felicidade. Felicidade está dentro. Felicidade é controlar os sentidos, é ser um receptáculo ao divino,
divino em nós, em todos, expandir esse amor através do nosso exemplo, né? Ensinar as pessoas através de palavras, como a gente está fazendo aqui, é mais difícil, é mais fácil através do exemplo. Através de palavras, a gente pode ensinar quem nos questiona, né? Quem pergunta, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Mas a gente recomendar para quem não tem dúvida, para quem acha que sabe, aí fica difícil, né? Saira, gratidão. Saira Charles, muito obrigada, doutor Charles, né? É bem isso, né? A questão, até talvez a saúde, ela é uma consequência do buscador espiritual. Se ele está no caminho, a saúde vai ser uma consequência mesmo, não precisa ser a meta principal. Muito obrigada. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Charles, levanta a mãozinha aqui, pode abrir o microfone. Sairan. Sairan Dilene. Eu gostaria de perguntar ao doutor Charles o seguinte, porque, como eu estava falando, que para a gente alimentar, somente quando a gente está com fome, e geralmente a gente tem o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar, certo? Sendo que a minha alimentação, ela é o café da manhã, às vezes o almoço e o lanche da tarde. E se, nesse caso, eu estaria ultrapassando o meu limite de alimentação, se eu estaria alimentando além do que deveria, ou se tem algo a corrigir na minha alimentação. Sairan. Sairan, olha, isso é muito individual, tá? O quanto que a gente precisa se alimentar depende da nossa idade, das nossas atividades diárias, né? Do nosso... Enfim, depende de várias coisas. A gente tem que observar o corpo. Eu recomendo que você observe o seu corpo. Você está com fome? Eu digo uma fome moderada, não uma fome assim, uma fomezinha, porque fomezinha, né? Tem gente que diz que está com fome toda hora. Acredito que fome toda hora pode ser que ela está falando que é uma fomezinha, ou pode ser que ela tenha fome desequilibrada. A gente pode ter fome excessiva e ser um desequilíbrio do nosso corpo, né? O Agni, o fogo está muito forte e precisa ser regulado. Isso acontece também. Então, fome demais não é sinal de saúde, né? Dentro do Ayurveda se recomenda 2 refeições por dia, tá? E modernamente alguns estão abrindo concessões assim, para 3 refeições por dia, em função dos hábitos modernos. A gente sabe que quem faria 2 refeições por dia teria que fazer uma refeição ali 10, 11 horas da manhã e outra refeição 4 horas da tarde, 5 por aí. A gente sabe que, dependendo das rotinas profissionais ou estudantis das pessoas, isso não é possível. Então, dentro desse mundo moderno, o mundo está desajustado em relação ao que é correto, mas tudo bem, é o mundo que a gente vive. Então, a gente tem que, de certa forma, se ajustar a ele para não prejudicar a nossa saúde e, eventualmente, né, dependendo da rotina profissional ou estudantil da pessoa, ela vai ter que comer sem fome mesmo, né? Se a pessoa está lá, trabalha um trabalhador da linha de produção lá, né, uma máquina que está passando uma esteira, como é que ele vai dizer, agora eu estou com fome, eu preciso sair aqui lá? Não dá, né? Então, ele tem que se preparar e comer antes mesmo. É o que eu faria se eu trabalhasse nisso, eu comeria antes, né? Às vezes a gente tem que se adaptar, né? A situação que aparece. O ideal é uma coisa que a gente faz se for possível. Saira. Saira Charles, muito obrigada. Então, de acordo com Vedas, a primeira alimentação, então, seria, no caso, a meditação, o jejum, porque
de acordo com Vedas, nós faremos 2 alimentações, seria isso? É que assim, eu acredito assim, se a pessoa vai observar mesmo a fome e ela tem assim um tempo flexível para conseguir respeitar a fome, né? Eu entendo, tem pessoas que não dá para fazer isso, né? Trabalha vamos dizer, se eu sou um cirurgião, eu entro na cirurgia e a cirurgia dura 8 horas, 6 horas. Não dá para me sair, vou sair da cirurgia aqui e tal. Não dá. Então, cada caso é um caso, né? Mas quem tem uma rotina flexível, acho que consegue ajustar para 2 refeições, no máximo 3. Perfeito. Obrigada, doutor Charles. Para a gente poder manter aqui a nossa programação, Paulo gostaria de fazer uma pergunta ainda, Paulo? Oi, desculpa, é rápido. Boa tarde, Sairam. Boa tarde. Só porque o Charles mencionou um sadhana, né? E que fala que enfatiza o limite aos desejos, e eu não peguei bem o nome. Você podia repetir, Charles, por favor? Sadhana Chatushtaya. Obrigado. São 4 práticas e uma delas é dividida em 6, que é Sat Champat, se não me engano. Tá bom. E daí, as primeiras 2 é Viveka e Vairagya, e a última é Mumukshutva, desejo pela libertação. Legal. Obrigado, querido. Sairam, pessoal. Então, assim, obrigada, doutor Charles, pela palestra. E dos objetivos aqui do evento é a gente poder trazer um pouco de prática, né? Como interligar, então, Vedas, sustentabilidade e saúde na nossa vida diária, né? Aí eu convido, então, agora o Paulo Thiago, que ele vai conduzir uma prática conosco sobre esse tema também. Sairam. Estaramos, queridos irmãos, irmãs, estão me ouvindo bem? O microfone aqui? Beleza. Olha que maravilha, né? A gente não combinou nada, assim, mas praticamente todo mundo acabou falando sobre os 5 elementos e a prática, na verdade, uma harmonização que eu preparei foi com 5 elementos também. Então a gente vê aí que o Swami está realmente conduzindo, né, cada um de nós. Só para a gente falar um bocadinho dos 5 elementos, segundo o Samkhya, né, a filosofia Samkhya, Purusha e Prakriti são as 2 partes da divindade suprema. Então, a parte da consciência e a parte da manifestação, que a gente pode chamar de Maya, né, também. Então, essa manifestação, dentro da manifestação, estão contínuos 5 elementos, né, além dos Panchamahabhutas, né? E aí eu queria só passar uma imagem também para conduzir aí a nossa sala. Mas tudo bem. Só para inspirar aqui a nossa meditação, nossa harmonização, melhor falando, que é justamente isso, né? A parte visível de Deus. Só me fala, né? Se a gente quer chegar até Deus, né? Se harmonize com a sua família e se harmonize com a natureza, né? Respeite a natureza. E a natureza é Deus, né? Como Krishna diz na Gita. Olha só. Escute, Arjuna. Entre mim e este universo move-se Maya, denominada ilusão. Deveras é difícil, uma árdua tarefa, o homem alcançar, ver além de Maya, porque Maya também é minha. É da mesma substância. Então você não pode supor separado de mim. É criação minha, estava sob o meu controle. Numa fração, olha só que interessante isso. Né? Ele está falando aí das grandes catástrofes, né? Numa fração de segundo, ela revira o mais poderoso dos homens de pernas para o ar. Somente aqueles que estão plenamente ligados a mim podem vencer Maya. Vencer aqui eu sinto que seria chegar à consciência, né, e tudo mais. Então, vou voltar aqui a imagem para... Eu achei tão bonita essa imagem, né, que traduz... Então, a gente vai começar... Queria
sugerir que a gente pudesse fechar os olhos, né? Colocasse a coluna reta, ereta, inspirasse profundamente, soltasse o ar pela boca, algumas vezes, 3 vezes, tá bom? E a gente possa imaginar esse berço materno, essa mãe divina que é o nosso planeta, a gente aportando, chegando nele, com os pés descalços, diretamente, numa terra fofa, macia, a gente sente aquela temperatura agradável, tendendo ao frio dessa terra, a umidade dessa terra. A gente crava esses pés na terra, sentindo a força de Shakti, a energia da Mãe Terra, subindo pelos pés, formando os tecidos, formando os ossos, músculos, os tendões, subindo pelos joelhos, harmonizando todo o nosso corpo com esse elemento terra. Internamente, nos felicitamos junto à harmonia com o elemento terra. Já firmes, seguimos então um vasto oceano à nossa frente, água translúcida, mergulhamos, submergindo esse corpo junto aos golfinhos, aos peixes que estão ali, tartarugas, percebendo essa conexão íntima com o elemento terra, com o elemento água agora, submersos na água. Percebemos os líquidos dentro de nós, sangue, plasma e a própria água celular, cerebral. Internamente nos felicitamos, nos harmonizando com o elemento água. E nos vemos aí dentro desse grande útero da Mãe Divina. Saímos caminhando pela areia e a vastidão dessa praia vai caindo o sol, vai baixando. E nós sentamos em um satsang, frente a uma fogueira. Essa fogueira nos aquece. E nós percebemos que esse fogo vai transmutando os pensamentos, ativando nossa capacidade digestiva e também o fogo do discernimento. O fogo do discernimento é ativo. Conduzindo o nosso campo mental de forma adequada. Para as alturas celestes. E assim vamos sutilizando esses elementos no campo aberto, imaginando um fluxo de vento maravilhoso. Percebemos que a terra, a água e o fogo, em harmonia, recebem agora o elemento ar. O elemento ar que gerencia os outros elementos. Vamos respirando profundamente esse ar, transpassa o nosso corpo, revitaliza as células, revitaliza o funcionamento
os órgãos da fisiologia, da mente, das emoções. Nos harmonizamos com o elemento ar. Ele vai ventando, vai ventando, vai ventando, até que ele para e o silêncio se faz. O silêncio do éter. O vazio cósmico, que é o receptáculo de todos os elementos mais densos que ele. O vazio criacional. A ponte entre o manifesto e o manifesto. Meditemos poucos segundos nele. Transpassando esse vazio, esse silêncio, conseguimos perceber algumas ondas sonoras inaudíveis aos órgãos sensoriais mais densos. E uma pulsação nos chama mais atenção, que é o pulsar primordial do Om. Contínuo, potente, e nossa consciência é atraída por esse maravilhoso Om. Como se fosse um ovo cósmico dourado. Mergulhamos nessa imensidão criacional. Fonte que tudo é. Origem de todas as origens. Então percebemos que esse ovo está pairando na mão daquele que deu origem a esse ovo. Que é mais sutil que o mais sutil. Que ampara toda a criação. Que gira esse ovo em suas mãos. E cuja vontade ordena qualquer coisa dentro de sua lei. Uma fração de segundo, retornamos ao nosso coração espiritual com a seguinte mensagem. Esse ovo criacional está em semente no coração de cada um de nós. Possamos perceber esse todo, essa unidade. E que somos um com essa fonte. Que de fato somos essa fonte. Om Sairam.
Sairão, Paulo Thiago, muito obrigada por essa imagem magnífica que você colocou aqui para a gente, pela condução desta prática, desta meditação. Muito obrigada. Nossa programação aqui para terminar o evento às 5h30, nós temos ainda alguns minutos. Se alguém quiser fazer algum tipo de comentário, rapidamente, objetivo, para a gente poder, então, encerrar esse evento maravilhoso, ou, perdão, a Berta, você gostaria de fazer mais um Veda? Como é que vai ficar agora no finalzinho, só para a gente organizar? Sairam, Carlinha, não, eu posso sim ler, fazer um mantra se quiser eu posso. Isso, pensando aqui na prática, Paulo, você puder parar de compartilhar, só para a gente voltar aqui, isso, obrigada. Então, a palavra para a Berta, por gentileza. Então, tá bom. Eu vou falar primeiro o significado do mantra, tá bom? Aí depois a gente fecha os olhos e escuta o som. Nós oramos por aquilo que nos é auspicioso. Que bênçãos divinas sejam concedidas. Que a paz recaia sobre toda a raça humana. Que ervas de cura e de alta qualidade floresçam em abundância. Que a paz e a felicidade sejam derramadas sobre nós, seres humanos, de 2 pernas, e sobre os animais de 4 pernas. Paz, paz, paz. Eu vou, então, entoar, e vocês só fiquem receptivos ao som. Om Tachang Yoga Vrinimahé Gatum Yajnaya Gatum Yajnapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushetyaha Urtvam Jigatu Bheshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigada, Berta. Temos ainda aqui uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para os palestrantes? Sairam. Sairam. Parabéns a todos os palestrantes. Foi maravilhoso estar aqui. Sairam. Obrigada, Gilene. Sairam. Muchas gracias. Hermoso también, opino igual. Y bueno, no podía salir de la meditación. Sairam, gracias. Sairam, Lilian, muito obrigada. Muchas gracias. Muy buena actividad. Muy bien dirigida también con los tiempos. Gracias. Gracias a todos. Iris, gostaria de falar? Gracias. Sairam. Gracias. Cariños a Berta y a todos. Sairam. Sairam, gracias. Sairam e Carlos, não sei se valeria a pena ver se os participantes gostariam de abrir suas câmeras para fazer um registro com um print da tela com todos os participantes. O que você acha? Ótimo, vamos lá. Vamos fazer o print, então? Vocês gostariam de abrir aí, os que puderem aparecer, para fazermos um registro? São 2 telas, tem que fazer 2 prints. 2 telas, 2 prints. Então, vamos lá, ó. Aqui na primeira tela. Posso fazer? Vamos lá, quem está abrindo ainda? Silene, vai conseguir abrir? A Silena.
Silena. Só falta ela aqui, Elson. Consegue abrir para a gente fazer o print da primeira tela? Então, vamos lá. Primeiro print. Espera aí que eu vou fazer o segundo. Só um segundinho, espera aí. Já estou colocando aqui no meu WhatsApp para não perder. Vamos aqui na próxima agora. A segunda tela. 1, 2 e vamos lá. Pronto. Podemos nos mexer. Pronto, já bateu a foto. Gente, olha, nós só gostaríamos aqui de agradecer novamente a participação de todos, né? Nós tivemos aqui 39 pessoas conectadas, foi ótimo preparar esse evento, foi ótimo participar, coordenar. Agradeço imensamente a todos os palestrantes que disponibilizaram o seu tempo aqui, Paulo Thiago, meu companheiro aqui da coordenação da região Sul de 1, e em nome da organização, nós, assim, agradecemos imensamente a participação de todos, inclusive das pessoas de fora, né, de outros países. Que legal a gente ter o nosso evento aqui internacional. Só temos a agradecer a todos. Muito obrigada, um excelente final de semana. Sairá. Obrigada, Carlinha, Sairá. Paulo, Thiago e todo mundo. Sairá. Sairá, pessoal. Sairá. Sairá. Sairá, bom Sairá. domingo.